Olá! A pandemia de coronavírus mudou hábitos, criou rotinas, criou novas regras. Mas como a Covid está impactando nos povos indígenas, que têm tradições tão enraizadas? E a saúde dos índios, como está? Para responder essas dúvidas, o Alesp Conecta de hoje recebe o médico sanitarista no projeto Xingu, Dr. Douglas Rodrigues. Dr. Douglas, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Boa noite, eu agradeço a oportunidade aí, vai ser uma boa conversa. Doutor, o senhor encontrou dificuldade para fazer com que a comunidade indígena entendesse a gravidade da Covid? Não, absolutamente. Pelo contrário, né? Os índios têm, historicamente, né, uma memória ancestral de epidemias que dizimaram grande parte da população indígena, desde o início da colonização do país. Então, os mais antigos, né, se lembram, até as epidemias mais recentes, de sarampo, na década de 70, no início da década dos anos 80, com a construção das grandes estradas e as obras amazônicas, muitas epidemias que dizimaram povos inteiros. Então não há. É claro que, como em qualquer sociedade, sempre tem uma outra pessoa que tem mais dificuldade de entender, mas, no geral, eles estão muito comprometidos e muito preocupados com essa situação. Doutora, a gente sabe que tem alguns povos que têm um contato mais frequente aí com a população externa e outros que não, que ainda Hum. mantêm as suas tradições, mantêm ali o grupo fechado. Como que tem sido o trabalho do senhor nessas diferenças de grupos indígenas? Então, na realidade, nós temos um trabalho pela Universidade Federal de São Paulo. O Projeto Xingu é um programa de extensão dessa universidade, na região centro-oeste, no Parque Indígena Xingu, na Terra Indígena Panará, Caiapó. Mas, como esse programa é muito antigo e nós já temos uma trajetória muito grande na saúde indígena, então nós temos trabalhado em articulação com o movimento indígena, com a articulação dos povos indígenas do Brasil, com a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, com a FOENE, né, com a PIRSU, que é a organização do movimento indígena aqui da região sul-sudeste. Então, o que a gente, o que existe na realidade, o Brasil indígena ele é extremamente diverso. Você tem desde situações de povos indígenas, situação urbana, por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós temos aldeias indígenas, inclusive que estão sendo muito atacadas pela Covid, né? E até indígenas em situação de isolamento na Amazônia. Grupos, fragmentos de grupos que optaram por fugir do contato com a nossa sociedade, possivelmente por experiências traumáticas de contatos anteriores. Então, refugiam-se no interior da floresta e evitam qualquer tipo de contato. São os grupos indígenas isolados. Existem pelo menos 28 desses grupos no estado do Amazonas, na Amazônia Legal, a maioria deles no estado do Amazonas, né, já identificados, reconhecidos pela Fundação Nacional do Índio, pela FUNAI. Né? Então, é uma diversidade muito grande. Né? Algumas, então, têm um contato mais intenso com a nossa sociedade, principalmente na região Nordeste, na região Sul e Sudeste, que é por onde começa o processo de colonização do nosso país, e contatos menos intensos na região amazônica, na região norte do país, chegando até o extremo dos grupos isolados, como eu te disse. Então, este é o grande desafio de trabalhar com a saúde dos povos indígenas. Nós temos que dar conta dessa imensa diversidade. Eu vou até contar para o senhor que eu moro na região sul de São Paulo e que tem uma tribo aqui na nossa região, já muito antiga, muito tradicional, Sim, a região de Parelheiros, né? Que está um pouco mais distante, na área que eu estou, né? Então, que tá muito próximo aí à região metropolitana, eles estão muito próximos. Eu queria saber o seguinte: a gente sabe, doutor, que tem já muitos casos de contágio, como o senhor já falou,
né, dessas comunidades, tem muitos casos de contágio, tem muitos casos de mortos, infelizmente, e eu queria saber como que vocês estão trabalhando no contingenciamento dessas comunidades, e eu queria saber também se tem alguma comunidade que esse acesso é mais difícil, que esse contato do médico para trabalhar é mais difícil, e por que ele é mais complexo? Então, na realidade, quer dizer, a atenção à saúde indígena, ela é de responsabilidade do Ministério da Saúde, né? O nosso Sistema Único de Saúde, que aliás é a nossa maior fortaleza no combate à pandemia, o SUS, ele tem um pedaço, um braço, que nós chamamos de subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, que é especializado, cuja missão é levar atenção à saúde aos territórios indígenas. É uma atenção primária, uma atenção básica, como se fosse um programa de saúde da família adaptado às condições dos territórios indígenas. Nós, da universidade, somos apoiadores, nós temos alguns trabalho direto nas áreas do Xingu, que falei, né? Também na área Panará, algumas ações, mas nós apoiamos principalmente na formação de pessoas, né? E também nas pesquisas que possam melhor orientar as ações de saúde, né? Então, o que eu vejo é que esse subsistema de saúde indígena, né, ele ele está tendo dificuldades para enfrentar essa pandemia, né? Porque também não depende só do setor saúde. Veja só o que acontece, por exemplo. Em algumas regiões da Amazônia, vamos pensar, vamos em Roraima, na terra indígena Yanomami, né? Ali você tem grupos de pouco contato, de um pouquinho mais de contato, da década de 70, 80, e até alguns grupos indígenas isolados. Tem quase 20 mil índios naquela região. Nós estamos com uma invasão, isso é crônico, mas no momento, o mês passado, uma das lideranças, o Davi Copenhague, esteve na ONU denunciando a presença de mais de 20 mil garimpeiros ilegais dentro da área Yanomami. Uhum. E isto é um vetor de introdução da doença que o setor saúde não tem como resolver, não Uhum. é? Uma outra então as invasões que têm aumentado inclusive, né? O desmatamento tem aumentado durante a pandemia, as invasões de terras indígenas têm aumentado durante a pandemia. Há uma impressão que, além, né, do enfraquecimento dos órgãos, como o IBAMA, o ICMBio, um certo desmonte dos órgãos de controle, de proteção da FUNAI mesmo, né, dos territórios indígenas e das áreas protegidas na Amazônia, há também um certo incentivo e um aproveitamento, vamos dizer assim, de pessoas inescrupulosas, com atividades ilegais de invasão de territórios indígenas. Então, esse é um vetor de contaminação, por exemplo, que não é o setor saúde que vai dar, né? Uma outra questão importante que veja, o Ministério da Saúde, a CESAI, né, esta é a secretaria que cuida, é responsável pela atenção à saúde indígena, fez lá os seus planos de contingência, muito pensando no fechamento, no isolamento. As áreas indígenas se fecham e então a doença não entra. Este era a grande aposta da CESAI, né? Mas isso não aconteceu, seja porque existem terras invadidas, né? Seja porque existem terras indígenas, como você cita aqui, Tenandeporã, né? dos Guarani, aqui, que estão dentro da área urbana. Os índios não têm como sobreviver mais com suas roças de subsistência, pesca, caça, coleta, então dependem de trabalhar, né? E são inseridos marginalmente no mercado de trabalho, né? Então tem um contato intenso. Então essas situações o setor saúde não tem como resolver, né? Uma outra questão é a questão dos alimentos. Quer dizer, você fala, fica na aldeia. É semelhante ao que ocorre com a nossa população também. Fiquem em suas Uhum. casas.
Mas se você não tem comida, né, se você não tem o básico para sobreviver, como é que você vai ficar na sua casa? Né? Então, o setor saúde não tem como fazer esse socorro. Né? Então, cestas básicas, alimentação, que é o mais importante para os índios, né? Aqueles que não têm mais como território para sobreviver, para plantar suas coisas, para viver de acordo com os seus usos e costumes, né? Isso está muito atrasado, não chega. Então, os índios acabam saindo. E eles não saem porque eles não entenderam a gravidade da doença. É claro que eles entenderam, mas como ficar em casa? Como ficar nas aldeias se eu não tenho condição? Do ponto de vista da saúde, eu penso que a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Ministério da Saúde, se preparou, apostou muitas fichas nessa questão dos índios ficarem nas aldeias e imaginando que talvez a doença não entrasse. Agora entrou. Nós estamos com, veja só, o subsistema de saúde indígena divide o território brasileiro em 34 regiões que eles chamam de distritos sanitários especiais indígenas. Desses 34 distritos, 23 já têm casos de Covid, e alguns com óbitos. Né? Então, não funcionou. E não estão. A infraestrutura é muito precária nas áreas indígenas, as equipes faltam, há uma série de dificuldades. Né? Então, o manejo, né, o enfrentamento da doença nos territórios, não é uma coisa que está acontecendo, vamos dizer assim, de forma adequada. Além das dificuldades inerentes a essa doença, que é uma doença que nós não conhecemos, que tem uma altíssima transmissibilidade, que não tem remédio, que a não tem uma vacina, tem essa questão da própria fragilidade do subsistema de saúde indígena. Então, a gente está com muita preocupação que o cenário não é bom. O cenário eu acho que os povos indígenas sofrerão de forma muito mais intensa, né, os impactos desta pandemia, infelizmente. Doutor, o senhor falou sobre alguns fatores aí na sua resposta anterior. O senhor falou sobre as formas que os índios foram contaminados. Vocês fizeram esse mapeamento para identificar como que esse vírus chegou às aldeias e de que forma, seja, o senhor falou dos invasores, mas foi só os invasores ou tiveram outros vetores aí nesse meio do caminho? Não, é muito difícil saber exatamente como foi a contaminação. Nos invasores, no caso do Yanomami, por exemplo, já tem um óbito, seguramente deve ter acontecido ali por conta do garimpo. Né? A região desse rapaz de 15 anos que faleceu é uma região muito invadida por garimpeiro, a gente imagina seguramente, eu não posso afirmar, mas possivelmente foi, com muita possibilidade. No caso dos Cocama, que é o grupo que tem mais mortos até agora, né? Os Cocamas estão lá no Alto Solimões, já estão com muitas, muitas mortes. Há uma suspeita que foi um profissional de saúde, um médico, talvez, que chegou lá, não sabia que estava doente, começou a trabalhar, apresentou sintomas, e logo que apresentou sintomas se protegeu, usou máscara, etc. Mas essa doença é danada, ela é muito esperta, ela se transmite de uma forma muito fácil. Então acabou contaminando um agente de saúde indígena que trabalhava com ele, que vai para casa e contamina. E aí o modo de viver dos índios facilita demais a transmissão. Né? São famílias extensas, vivendo em casas, muitas pessoas, numa mesma casa, há um compartilhamento muito grande de objetos, de alimentos e tal, e é tudo que o vírus quer para se espalhar. Né? Condições de saneamento precárias, às vezes dificuldade de manter as medidas de higiene preconizadas. Então, outros casos, aqui em São Paulo, seguramente, né, aqui no sul, é o contato, né, dos índios com a cidade, né, não tem dúvida. Né? Então, são vários vetores. Né? E tem também, eventualmente, índios que saíram para a cidade. Você vê, quando saiu esse auxílio emergencial, né, a mídia divulgou amplamente as filas, os aglomerados, né, na porta da Caixa Econômica Federal e de lotéricas e tal.
E os índios também foram atrás desses R$ 600, né? E pode também ter sido um vetor de contaminação. Então, são vários vetores, né? A presença dos índios nos centros urbanos, a invasão dos territórios, os próprios profissionais de saúde. Há uma necessidade de quarentena desses profissionais para poder entrar em área. E essa quarentena para a Covid é de 14 dias, né? E é Uhum, uma quarentena de isolamento. Então é difícil você manter, né? E não tem teste, pouquíssimo teste. Os testes, não esse teste rápido que não serve para esse tipo de coisa, mas o teste PCR, né? O RT-PCR, que é aquele que a gente colhe do nariz e tal, que poderia eventualmente ajudar, né, em saber se a pessoa está ou não contaminada, existe muito pouco teste. Agora está aumentando um pouco. Mas mesmo para isso, a pessoa assintomática, e a gente sabe que existe vários casos que são poucos os sintomas, né? Ou então naquele período anterior, que ainda não começou a apresentar febre ou tosse, esses exames, tanto a PCR quanto esse teste rápido que vai começar a vender em farmácia, isso aí não serve, né? Não uhum. serve para fazer. Então, a quarentena é a grande arma que se tem. E ela não está sendo cumprida adequadamente. É muito difícil fazer isso. Né? Então, Só para os próprios profissionais de saúde podem ser agentes de introdução da doença. Só para contextualizar as pessoas que estão nos assistindo, a diferença do RT-PCR para o teste rápido, o RT-PCR identifica o DNA do vírus no corpo Isso. do paciente e o outro teste rápido é apenas a sorologia, ou seja, se esse paciente teve contato com o vírus em algum momento, tá certo, doutor? E desenvolveu anticorpos. Né? Exatamente. Então, o RT-PCR é o que a gente chama de padrão ouro, que é o Uhum, melhor teste para diagnóstico. O outro uhum, não se presta a sintoma. O sujeito assintomático não adianta fazer. Se você acha que você vai na farmácia comprar o teste, você não teve sintoma e vai adiantar alguma coisa, sinto muito, mas não tem. Até porque esses testes não diferenciam se é um anticorpo IgG, IgM, tem vários tipos. Então, os testes rápidos, eles se prestam muito a inquéritos populacionais, né? Para que uhum, você pega uma amostra da população, como já foi feito aqui em São Paulo pelo Fleury, está sendo feito no Sul, lá pelo pessoal da Federal de Pelotas, para saber o grau de contaminação da população, né? Até para a gente uhum. poder manejar melhor as medidas, né, de isolamento, relaxa, não relaxa, para isso ele serve. Não é para diagnóstico, não. Doutor, uma outra questão que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, desde o início, toda a comunidade médica, a Organização Mundial de Saúde, fala muito da necessidade do asseio, né? Da higiene mais adequada, mais apurada. Eu queria saber como que isso acontece, se com os índios eles aceitaram bem essa ideia e como que foi para que eles colocar essas novas regras aí para eles. Então, é, noção de limpo e sujo é uma grande discussão antropológica, né? Quer dizer, eu me lembro, meus filhos pequenos iam para o Xingu com a gente, meio com a minha esposa é médica também, e depois fez antropologia, nós trabalhamos juntos, e os meninos ficavam ali brincando na terra, eram pequenininhos, e um belo dia dizia assim, pô, preciso limpar esse menino, ele está todo sujo, mas na realidade ele tinha terra. Eu falei, mas Sim. você viu, terra não é sujeira, né? Então a concepção de limpo, sujo, né, puro, não puro, mas assim, de uma forma geral, eles aceitam bem essas orientações, Uhum. principalmente se a gente dialogar com eles, quer dizer, uma orientação, conseguir estabelecer um diálogo, né, intercultural, um diálogo é, que a gente possa se fazer entender, né? Então, para isso, os agentes indígenas de saúde e algumas pessoas das comunidades que falam as duas línguas, né, entendem melhor as regras da nossa sociedade têm sido fundamentais. O próprio movimento indígena, produzindo materiais na língua, explicando a necessidade de lavar as mãos, né, de não compartilhar coisas. Por exemplo, esses Guarani aí que moram perto aí da sua casa, eles têm dois hábitos, né? Que são tomar o mate, né? E aí é uma cuia que se compartilha numa roda, é uma forma de socializar, né? E também aquele cachimbo.
né? E eles põem uma roda e fica tudo que é tabaco, né? E tem que explicar, então, que agora não pode fazer isso, né? É um hábito que não pode, né? Eles têm entendido, né? Principalmente quando você consegue fazer materiais traduzidos, materiais na língua e feitos junto com eles. Isto é Uhum. fundamental. Isto é fundamental, né? Que você trabalhe com os índios e não para os índios. Tem que trabalhar junto, né? É a Agora, tem um comunicação detalhe que eu mais queria falar disso. Desculpa, mas sim. assim, para lavar a mão, tem que ter acesso à água e tem que ter sabão, né? E não Era isso que eu ia perguntar necessariamente para o se senhor tem agora. nas unidades, né? É isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Se nas comunidades tem água e sabão, tem álcool gel, tem as máscaras, tem digamos assim, o EPI básico, né? Então, tem algumas, outras não. Água é um problema, né? Muitas comunidades não têm acesso à água, um acesso fácil à água, né? O sabão é uma coisa que você compra fora, né? O sabão não faz parte da lista é, Uhum, de coisas médicas, vamos dizer assim, né? E aonde eu tenho acompanhado, há muita reclamação de falta de EPI de uma forma geral, uhum. máscaras, etc. O Ministério diz que está mandando, mas quando você conversa com os índios, eles falam: aqui não tem. Ou então tem muito pouco, chegou um pouquinho e já acabou, né? Então, isso é um grande problema. Por mais que as pessoas possam entender, às vezes não tem condição de fazer isso. Doutor, É um essas problema. contam com um serviço médico, um posto, tem respirador nessas comunidades em algum momento? Em alguma Não, não, não tem. E isso eu acho que vai ser o grande desafio, ou já está sendo o grande desafio do Ministério da Saúde. Como eu disse inicialmente, existe um subsistema dentro do SUS cuja missão é atender os índios. Então, esse subsistema ele começa no ano 2000, ou seja, 10 anos depois da criação do SUS, né? Demorou 10 anos para o SUS incorporar os índios, né, na sua atenção, de uma forma diferenciada, como ele tinha que ser. Agora, ele é muito precário. Você tem lugares que tem uma estrutura melhor, mas, de uma forma geral, né, a estrutura é muito precária, né? São pequenos postos de saúde, muitas vezes feitos pelas próprias comunidades, de troncos cobertos de sapê ou de alguma palha, ou uma telha de eternite. Tem alguns que foram construídos pelo Ministério em alvenaria, mas a manutenção é muito precária. Nem sempre tem energia disponível, não tem comunicação, né? Internet, telefone, alguns têm, outros não, né? Assim, equipamentos muito precários, só muito básico, um estetoscópio, alguma coisa assim. Respirador, nem pensar. Eu acho que nos planos de contingência feitos pelo Ministério da Saúde, não se pensou, né, ou não se previu adequadamente a necessidade de adequar as estruturas. Então, meio que nós estamos, eu penso que vai ter que se correr atrás do prejuízo, apagar os incêndios, né? Porque Uhum, não foi preparado, as áreas não foram preparadas para isso. O respirador é uma coisa mais complicada, porque respirador, se você põe uma pessoa doente, né, de Covid ou de qualquer outra pessoa num aparelho que é um respirador, primeiro, você precisa de uma equipe toda para manejar isso. Você tem que ter um médico que sabe mexer nesse respirador, regular, etc. Você tem que ter uma retaguarda de enfermagem, porque tem que aspirar, tem que trocar cânula, tem que fazer uma série de coisas. Você tem que ter um laboratório, porque o respirador, à medida que põe oxigênio, faz troca gasosa, pode alterar o sangue. Então, tem que fazer exames como gasometria, uma série de exames. Então, é um monitoramento, né? Se o cara tem UTI no respirador, é cheio de fio, cheio de cabo. Isso não tem como fazer dentro da aldeia, uhum, né? Mas também a gente não precisa ficar nesse modelo assim. Eu fico aqui na aldeia, se ficar doente, eu fico olhando, se ficar grave, eu tiro. Porque é muito difícil remover. Seja porque estão muito longe dos centros onde tem os hospitais, seja porque os hospitais estão também colapsando, né? Então, essa estrutura intermediária, que eu acho que tem que ter nas terras indígenas, e nós estamos fazendo essa proposta para algumas terras indígenas, para o movimento indígena, de fazer alguns centros, né, que seja uma tenda, que seja uma casa
numa comunidade separada para isso, uma escola, que às vezes tem uma escola, né, para colocar ali as pessoas doentes, para evitar que tenha mais contágio dentro da família, dentro das casas, e para que agentes de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, quando eventualmente existem, tem pouco médico em área indígena, com a saída dos cubanos do programa Mais Médicos, ficou muito desfalcado, né? Há uma reposição, mas não se conseguiu cobrir todas as necessidades. E você vai fazendo cuidados básicos, né? Deixar a pessoa bem alimentada, repousada, é, hidratada e acompanhando o oxigênio lá com o oxímetro digital para ver se está gravando, se não está, e diminuir a gravidade. Com isso, talvez se consiga diminuir o número de casos graves, diminuir as emoções. Mas as terras indígenas não estão preparadas para isso. Eu tenho visto um movimento de tentar fazer agora, mas correndo atrás do prejuízo, porque a doença já entrou nas aldeias. Uhum. Doutor, a gente sabe que por essência o índio tem a tradição de se curar com ervas. Aliás, nos ensina muito sobre essa questão. Eu queria saber se no tratamento de uma doença como a Covid, se isso interfere no que vocês, médicos, fazem ali para o paciente ou se contribui. Então, depende. De uma forma geral, a medicina tradicional, é assim que a gente chama todas essas práticas de pagelância, raízes, etc., ela ajuda, né? Se você conseguir manter um diálogo, né, para fazer uma ação sinérgica. Uhum. Nós não temos remédio para a Covid, os índios também ainda não conhecem, é uma doença nova, mas quem sabe na floresta você não tem um remédio, né? Então, o que a gente consegue fazer, se conseguir estabelecer esse diálogo, e eu tenho feito isso ao longo da minha vida, né, é trabalhar junto, né? Eu discuto casos com os pajés, eu dou o meu remédio, ele dá a raiz dele, a gente vai fazendo junto. Talvez a maior dificuldade seja o isolamento, porque entre os índios é interessantíssimo. Se uma criança está doente, a família inteira está mobilizada em torno, ninguém quer sair de perto, né? É um cuidado ali intensivo, etc. Então, essa coisa do isolamento me preocupa mais do que a interferência das plantas e tal, né? Eu recebi um videozinho a semana passada de um pajé lá do Xingu, mostrando, foi o neto dele que fez com o celular, né? Essa tecnologia é interessantíssima, mostrando que eles tinham ido ao mato, pegaram lá umas plantas e estavam jogando, fizeram uma infusão e estavam jogando no chão das casas, né? E isso é muito interessante, a gente sabe que o vírus pode ficar no solo, né? Então eu achei fantástico isso. Então a gente pode sim juntar as práticas, não atrapalha não. Doutor, a gente infelizmente está chegando ao final da nossa conversa que passou tão Tá rápido. gostoso. Tão rico esse tema e a gente nós precisamos voltar a falar sobre isso, porque tem muita coisa ainda a ser dita. E eu queria, para encerrar, perguntar para o senhor o seguinte: se o senhor acha que a Covid vai interferir na questão cultural do índio, porque a gente sabe que, por exemplo, o índio tem a sua tradição do sepultamento, tem isso que o senhor falou uma pessoa está doente, todo mundo está em volta. O senhor acha que culturalmente a gente vai ter alguma interferência, o coronavírus vai interferir de alguma forma nesses costumes dos índios? Ah, ninguém vai passar incólume, né? Vai interferir na nossa, né? E vai interferir na dele, né? Tanto no modo de ser, mas principalmente, e o que mais eu acho que é grave, é que esta doença mata os velhos, preferencialmente. E os velhos, nas aldeias indígenas, são as bibliotecas. São aquelas pessoas que detêm o conhecimento tradicional, aquelas pessoas que passam a cultura, que é uma cultura oral. E a morte de um velho indígena é perder uma biblioteca, é perder um monte de conhecimento. E eu acho que se a gente não conseguir rapidamente, isso era a saúde, os órgãos responsáveis, o governo brasileiro, a FUNAI, né, tomar as medidas necessárias, nós vamos presenciar um genocídio. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida disso, infelizmente. E isso vai alterar profundamente muitas comunidades.
Não há como não se emocionar com isso que o senhor falou agora. Realmente é muito impactante, é muito forte, né? Diante de tudo que a gente está vivendo. Doutor, eu queria muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em falar. E eu queria convidá-lo já para uma próxima oportunidade a gente voltar a falar desse assunto, dar um outro panorama daqui a mais algumas semanas ou mais um mês ou dois, a gente dá um novo panorama aí para as pessoas entenderem o quanto essa questão tem sido impactante também para todo mundo, né? E para os povos indígenas em especial. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vinícius. Foi um prazer, uma conversa muito gostosa. Eu adoro falar de Índia, minha vida tem sido isso. E é muito importante a gente dar visibilidade para essa questão, porque os índios continuam invisíveis, né? Então eu agradeço muito a você, a TPLSP, pela oportunidade. E espero Muito que a obrigada. gente volte a conversar. Muito obrigada. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. A gente falou da situação dos povos indígenas aí, da situação com relação à Covid para os povos indígenas. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Você pode ver esse programa e outros da programação da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença e até breve.